Irmãos, podem se assentar. Convido aqui o nosso irmão Luiz Felipe Hering. Irmãos, e permitam-me, antes de passar a palavra para o nosso irmão Luiz, apresentá-lo mais uma vez, né? O Luiz, irmãos, falei para ele aqui que já estou doido para chamá-lo de reverendo, tá? O Luiz chegou agora do seminário lá nos Estados Unidos como candidato pelo nosso presbitério, pelo PALV, e recebeu o convite da nossa igreja para compor o quadro pastoral. E eu posso dizer que ele já está compondo, tá? Já está pastoreando, nos ajudando, e isso é maravilhoso. Mais uma vez, candidato do PALV, ele vai passar pelos processos naturais que devem passar, e logo, logo, vou poder chamá-lo de reverendo, irmãos. Mas é importante dizer, já é pastor no nosso meio, já está pastoreando, inclusive vai pregar a palavra, ser instrumento de Deus nessa noite. Então, ouça com atenção, como ensino autoritativo da parte de Deus, e que Deus te use, meu irmão, Deus te use graciosamente. Amém. Obrigado, Senhor. Boa noite, minha amada igreja. Bom estar aqui com vocês nessa noite. Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês na epístola de 2 Pedro 3, versículos 14 e 16. 2 Pedro 3, 14 e 16. Vamos dar uma pausa hoje na nossa série em Samuel, por conta de conjuntivite do pastor titular, e vamos dar uma olhadinha em 2 Pedro. Enquanto vocês abrem, eu já queria convidar as crianças ao desenho delas. Então, os pais vão gostar desse desenho. Eu gostaria que vocês desenhassem uma situação que vocês lembram de quando vocês obedeceram os papais e a mamãe de vocês. Então, eu já estou ganhando pontinho com os pais. Então, quando vocês obedeceram os pais de vocês, seja arrumando o seu quarto, guardando os brinquedos, pode desenhar uma situação em que você obedeceu papai e mamãe. Vamos, então, ler agora o nosso texto, 2 Pedro 3, versículos 14 a 16. Ouçam com fé e esperança, porque essa é a palavra de Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, mas para a própria destruição deles. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, esperando, Senhor, esperando que o Senhor fale conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê conduta e entendimento, mas, acima de nós, esperança firme em Ti. Que possamos viver em Cristo, unido a Cristo, a nossa esperança, no nome de quem oramos. Amém. O que você está esperando? O que o seu coração aguarda? Bom, essa pode ser uma pergunta um pouco complicada de você responder, mas para o meu primo Santiago, codinome Zazo, é uma pergunta muito simples. Zazo tem um objetivo em mente e isso transforma todos os seus dias, toda a sua rotina. Zazo segue um calendário muito específico na sua vida, o qual só a sabedoria de quem tem 6 anos pode alcançar. Zazo desperta todas as manhãs, sem falhar, e antes, às vezes, do sol raiar, ele corre em direção ao quarto da sua mãe e pergunta: mãe, hoje é dia de desenho? O calendário zaziano gira em torno dessa regra que a sua mãe estabeleceu, de que uma vez a cada 7 dias ele pode ver desenho, à vontade. É um dia para ele se esbaldar nos Octonautas, para ele ver a Patrulha Canina. E isso modifica a vida dele. É um evento que altera a percepção de tempo e espaço, de tal forma que tudo é ontem e tudo para frente é amanhã. O tempo dele gira em torno dessa esperança,
que impacta as suas ações, as suas emoções, seus pensamentos. Tem dia que começa com choro e ranger de dentes, tem dia que começa com júbilo, alegria e gritaria. Afinal, é dia de desenho. E o seu tempo? Em torno de que gira o seu tempo? Qual é a sua esperança? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês hoje e sobre a qual o nosso texto fala. O que o nosso tempo deve girar? Sobre o que o nosso tempo deve girar? Nessa passagem, Pedro nos fala sobre como o futuro impacta hoje, a sua vida presente. Pedro nos exorta a, considerando o futuro, as coisas que virão, nós vivermos corretamente no dia que se chama hoje. Pedro nos exorta dessa forma, então, no nosso texto dessa noite. Ele nos chama a viver hoje, na esperança da obra de Deus revelada nas Escrituras. De novo, nosso texto hoje nos chama a vivermos hoje, na esperança da obra de Deus revelada nas Escrituras. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Nós vamos ver que nós devemos viver com uma esperança ativa, uma esperança centrada na providência de Deus e uma esperança pautada, firmada nas Escrituras. Então vamos lá, vamos para a nossa passagem, então. Nossa passagem hoje se encontra no 3º capítulo da 2ª epístola de Pedro. Capítulo esse em que Pedro denuncia ensinos errados de falsos mestres que estavam atormentando a igreja. E ele esclarece como acontecerá o julgamento de Deus que certamente virá no último dia. Na passagem imediatamente antes da nossa, Pedro deixa claro para a gente que no último dia haverá uma queima restauradora, que retirará todas as impurezas da terra. Deus promoverá uma destruição não do mundo, mas de todo o mal que está agarrado, incrustado no mundo. Nós veremos uma redenção cósmica, uma redenção da criação e dos nossos corpos. Será uma ressurreição total. Todo o mal será queimado e tudo o que é bom será liberto do cativeiro. Esse será o dia do Senhor, quando Jesus virá para julgar e fazer novas todas as coisas. Esse é o dia da inauguração dos novos céus e nova terra, o local onde habita a justiça. Pedro diz então que nós, por esta razão, nós, o povo de Deus, esperamos por esse dia. E é sobre essa esperança que a gente vai conversar hoje. O que nos leva ao nosso primeiro ponto. A nossa esperança é ativa. Veja comigo no versículo 14. Por essa razão, por conta das coisas que eu acabei de explicar, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. À luz das coisas que acontecerão, e então como viveremos? Essa é a pergunta. E eu respondo, ora, com esperança, é o que o texto diz. Veja, Pedro diz ao povo do Senhor que por essa razão nós esperamos. Nós esperamos por causa dessa promessa dos novos céus e da nova terra, onde não há injustiça, não há pecado, não há miséria, não há sofrimento. Esse lugar onde as coisas funcionam como elas deveriam ser. Essa realidade futura necessariamente gera efeitos no presente. É isso que Pedro argumenta. E eu quero te persuadir hoje que a nossa esperança quanto ao futuro deve necessariamente nos levar a agir de forma diferente no presente. Em primeiro lugar, veja que a esperança aqui é uma marca do coração do crente. Não há dúvidas quanto à sequência lógica do texto. A esperança é um pressuposto do nosso coração. O povo de Deus, ao ouvir sobre o dia do Senhor, sobre as promessas de extinção do mal e de um lugar onde iremos morar eternamente com Deus, isso necessariamente implica em nós vivermos aguardando por isso, ansiosamente esperando essas coisas. O tempo do coração do crente deve girar em torno do dia do Senhor, despertando todos os dias, esperando pelo dia do Senhor. Essa esperança é uma marca da identidade do crente em Cristo.
Paulo afirma isso em Romanos 8, 23 e 24, quando ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós também, que somos as primícias do Espírito. Nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. É o que Paulo diz em Romanos 8. A esperança, então, definitivamente é parte de um coração transformado. Mas qual é a aparência dessa esperança? Será que a nossa esperança como crente é um otimismo irreal? Será que a gente vive uma esperança que, na verdade, é uma utopia? Será que a gente vive aguardando com uma cegueira deliberada para o mal que habita hoje no mundo, só olhando lá para frente? Como é a aparência da nossa esperança? Como nós devemos esperar? Como viver no nosso tempo? Pedro explica, e aqui é importante você ter um pouquinho dos verbos e da gramática. Tem um verbo geral aqui, que é o esperando, e ele se desdobra em dois. Empenhai-vos e tende. Você consegue ver no texto aí? Esperando, empenhai-vos e tende. Nós esperamos de uma forma que não cessa, essa é uma forma contínua, uma forma verbal contínua, e esse verbo geral conduz a nossa conduta, o nosso empenho e a nossa visão de mundo, o nosso entendimento. Essa esperança não é, então, um otimismo bobo alegre. Não é para você viver aí no mundo da lua. A nossa esperança é assustadoramente realista. Uma expectativa ardente que não suporta o mal, mas age, vive, pensa contra ele. Irmãos e irmãs, nossa esperança deve nos levar a agir hoje. Veja, Pedro nos chama a nos empenharmos. Isso significa que nós devemos aplicar o nosso maior esforço para sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Uai, mas Felipe, eu sou um crente reformado presbiteriano. Essa ideia de empenho, de obra, de fazer coisas. Que história é essa? Eu sei que não é pelas minhas obras, não é pelos meus esforços que eu vou entrar nos novos céus e na nova terra. Que história é essa agora de Pedro no final da Bíblia, depois que a gente já leu tudo, falar de empenho? O que está acontecendo? Queridos, Pedro não está pregando salvação por obras aqui. Pedro está confirmando o que ele falou lá no capítulo 1, versículo 10, quando ele nos exortou a confirmar nossa vocação e eleição. Não só Pedro, mas Paulo também ensina a mesma coisa no texto que lemos hoje em Colossenses 3. Pedro e Paulo igualmente nos exortam a não vivermos conforme as coisas daqui da terra, mas buscar as coisas lá do alto. Nosso esforço não é a motivação de sermos aceitos ou salvos por Deus, mas porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos aceitos por Deus em Cristo, nós temos esperança. Podemos viver hoje diante de Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós, de forma com que nós podemos nos empenhar para fazer morrer a nossa natureza terrena e agir intencionalmente conforme o novo homem que se renova segundo a imagem daquele que nos criou. Esse esforço, portanto, é a marca, é o selo de uma fé genuína, de uma esperança verdadeira, de um coração transformado que vive com base na realidade que há de vir. Quando eu era criança, eu adorava ir no acampamento Gileade, que os nossos jovens aqui vão acampar, os adolescentes vão acampar agora nesse próximo mês, e os jovens vão acampar lá em outubro. Lá no Gileade tem muita coisa boa. Tem campo de futebol, tem piscina, tem basquete, tem diversão demais. Certo ano, porém, alguém teve a genial ideia de botar um espirobol no Gileade. Se você não conhece essa façanha da engenharia lúdica, se trata de um poste com uma corda amarrada em cima e na outra extremidade da corda é uma bola no formato de pingo, assim. Supostamente existe uma maneira certa de jogar esse brinquedo, esse esporte, em que duas pessoas, uma fica de cada lado, batendo nessa bola, e quem enrolar a corda primeiro, ganha. Mas eu, um ser subversivo de 11 anos, achava essa ideia pouco criativa. Então eu, no auge dos meus 11 anos, pegava a bola em cima da minha cabeça, segurando a corda, tomava velocidade e corria pulando até eu girar completamente o mais alto que eu conseguisse.
Eu fazia isso, eu era uma pessoa assim. De tanto fazer isso, na 75ª vez que eu fiz, eu esqueci de soltar e pular, antes do negócio se amarrar todo. Minhas mãos ficaram presas e eu dei de testa no poste, ficando com um baita galo na minha cabeça. Eu não queria jogar do jeito certo e eu acabei pagando o preço. Em tudo há um jeito certo de jogar, meus irmãos. Existe um jeito certo de viver. E viver do jeito errado, você vai viver com um galo na cabeça, por onde quer que você ande. Viver do jeito certo é viver melhor. Viver do jeito certo é viver de uma vida de verdade, com tudo o que há de bom. Viver do jeito certo é viver em santidade. Santidade é a marca presente da nossa esperança futura. Santidade é a demonstração da sua esperança hoje. Viver em santidade é viver nas boas obras que o nosso Criador preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Esse mesmo Criador prepara os novos céus e nova terra. Veja, o mesmo Criador que disse no princípio, haja luz, Ele vai preparar com a sua própria palavra os novos céus e nova terra, e é a mesma boca que diz como você deve viver hoje. Viver com esperança é viver hoje conforme Deus nos diz para viver. É viver como nós viveremos lá. Viver em santidade é treinar hoje como você vai viver no mundo que por vir. É uma prévia. Viver em santidade é uma prévia. É experimentar um aperitivo da alegria do coração liberto do mal, hoje. Em santidade, nós podemos experimentar pitadas daquilo que está por vir, pitadas desse novo lugar já desse lado da história. Se você está em Cristo, você já é povo de Deus, você já é cidadão desse novo mundo. Por isso, Pedro nos chama ao esforço diligente de viver de acordo com essa realidade última, no estilo de vida da nossa nova pátria, conforme a nossa identidade de cidadão dos céus. Vivemos de acordo com a justiça que é a marca da cidade celestial que nos aguarda. É isso que Paulo nos ensina em Filipenses 3. Vocês estão percebendo que Paulo fala disso em todas as suas epístolas, né? Tá, segura isso. Paulo nos ensina em Filipenses 3. Vivemos conforme a nossa pátria que está nos céus, de onde também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá. No entanto, para viver em santidade, meus irmãos, tem uma roupa certa. Pedro fala que precisamos de uma roupa de gala impecável, uma vestimenta sem mácula e irrepreensível. Felipe, eu não tenho nem roupa para ir nesse evento, como é que eu vou fazer? Bom, que bom que você perguntou, porque Deus te deu uma roupa. Veja, a escolha de palavras aqui que Pedro coloca diretamente nos conecta com o Antigo Testamento e os sacrifícios lá atrás. Lá no Antigo Testamento havia um sistema de sacrifícios no templo em que os animais oferecidos deveriam ser completamente perfeitos, sem mácula e irrepreensíveis. Deus é perfeito e a sua santidade demanda perfeição. A gente, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar isso. Por isso, Pedro usa a linguagem da gente ser achado, sem defeito, sem mácula. Porque o único sem defeito é Cristo. O Novo Testamento aplica essa mesma linguagem de sem manchas, sem mácula, sem defeito, irrepreensível, a Cristo. Porque apenas Ele é o Cordeiro sem defeito que tira o pecado do mundo. Só vive em santidade aquele que está unido a Cristo. Pedro nos mostra, então, que a nossa esperança é ativa, mas ela não é independente. Agimos hoje com esperança revestidos de Cristo. Não é pela nossa força braçal que a gente vai abrir os portões de Nova Jerusalém. Todo o nosso esforço hoje, todo o nosso empenho, é porque Deus já fez algo por nós. É dependente disso. Por isso que chama esperança. É Cristo quem abre os portões da Nova Jerusalém por dentro e te recebe. Jesus, mediante a sua vida e morte obediente, tornou a nossa obediência possível. Por isso, o nosso esforço, o nosso empenho não é em vão. Veja, talvez você ache que todo o esforço que não é perfeito não vale de nada.
Portanto, se Deus nos chama a um esforço que nunca podemos cumprir perfeitamente no padrão dele, você pode achar que isso é cruel e talvez duro. Porém, hoje eu queria que você considerasse o valor do esforço genuinamente obediente. Esses dias eu tenho pensado muito sobre paternidade e sobre obediência. A vida tem me cobrado um pouco disso. Imagine que numa bela manhã de sábado, um dia tranquilo, você pai, você mãe, manda o seu filho de mais ou menos ali uns 10 anos arrumar o quarto dele. Você sabe que ele tem tempo e que aquilo será bom para ele, não só praticamente para ele viver num ambiente minimamente civilizado, mas para o caráter dele, para ele mesmo crescer bem em disciplina. Seu filho ouve e vai imediatamente. Isso é um exemplo hipotético, tá? Seu filho ouve e vai imediatamente. 20 minutos depois ele volta e fala, pronto, fiz. O que você faz? O óbvio, né? Você vai lá ver o que aconteceu, qual foi a façanha que se deu nos últimos 20 minutos. E você chega lá e as coisas estão organizadas. Veja, a roupa que estava no chão não está mais no chão, ela está no armário e a toalha que estava em cima da cama está no banheiro, pendurada onde ela devia estar. Bem, o lençol está meio revirado assim embaixo do cobertor, uma gaveta está cheia demais, a outra está vazia demais. Os brinquedos eles estão meio arrumados, estão todos dentro de caixa, mas estão arrumados. Você vira para o seu filho e seu filho sorri, esperando a sua reação. O que você faria? Você daria uma bronca homérica no seu filho porque ele não conseguiu dobrar o temível lençol de elástico, que nem os profissionais, nem você mesmo consegue? Você deixaria ele 6 meses de castigo porque as caixas não estão simétricas? Porque tem uma roupinha aparecendo numa gaveta? Você faria isso? Ou você abraçaria o seu filho, orgulhoso pelo sorriso obediente dele? Se em Cristo nós fomos feitos filhos e filhas do Pai Celestial, que te ama muito melhor do que você ama seu filho, qual você acha que vai ser a resposta do teu pai à tua obediência sincera? Como você acha que Deus te vê? Deus ama. Deus se alegra na nossa obediência sincera, ainda que fraca, porque em Cristo nós recebemos a obediência perfeita dele. Na verdade, qualquer obediência sincera e verdadeira só é possível em Cristo. Deus conhece as suas limitações, Deus conhece a sua dependência dele, por isso Pedro nos chama hoje a uma esperança ativa, a uma obediência dependente de Deus. É um chamado a nos revestirmos de Cristo, colocando a roupa da nossa pátria. Isso significa que uma vida de santidade é a forma do crente viver nesse tempo. À luz do que Deus disse que acontecerá, devemos viver hoje, agindo na esperança de que Ele voltará para julgar e fazer nova todas as coisas. E isso tudo é para o nosso bem. O que nos leva ao nosso segundo ponto dessa noite. Nossa esperança é centrada em um Deus paciente. Nossa esperança é centrada em um Deus paciente. Veja comigo isso no comecinho do versículo 15. Diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Se vivemos em uma esperança que age em obediência a Deus, como nós devemos pensar? Como nós devemos entender esse tempo em que vivemos? Nossa esperança e nosso esforço só fazem sentido quando centrados em Deus. Quando Deus é o centro de tudo isso. Pedro nos mostra que, nessa nova esperança que temos, botar Deus no centro faz a gente entender o tempo em que vivemos. Deus conduz a história para a salvação do seu povo. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, a nossa esperança não é somente ética, moral, como nós devemos fazer as coisas, mas ela impacta a maneira de nós vermos o mundo, o tempo e o espaço.
Deus é quem detém o protagonismo da história. Devemos observar a história com Deus no centro ativo, é Ele que move, no centro moral, é Ele que diz como nós devemos viver, no centro de propósito, para Ele e por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. O juízo de Deus, que será consumado no último dia, ele já é certo e ele reúne todas essas coisas. Ele nos disse como será esse último dia, não só no aspecto moral, na nossa ética, mas também no histórico, como essas coisas vão acontecer. O último dia faz parte da história. Deus está no centro da história, hoje e lá. Ele já nos disse como as coisas vão acontecer, e veja que tudo isso gira em torno do bem dos seus filhos. A mão de Deus age na história para o nosso bem, como igreja. Veja a paciência de Deus, a paciência amorosa de Deus é salvadora, porque Deus aguarda todos os seus, um a um, todas as suas ovelhas, chamadas antes da fundação do mundo, chegarem ao arrependimento. Nenhuma delas se perderá. Deus, Senhor do tempo, Ele trará todos os seus chamados para dentro do aprisco, pelo nome. Jesus prometeu que todas as ovelhas que o Pai lhe deu, Ele guardará. Toda a história é conduzida pela ação de Deus para o bem do seu povo. E essa esperança muda a maneira como nós vivemos hoje, como nós pensamos e como nós entendemos o nosso tempo. Uma das coisas que eu mais sentia falta em Brasília era ouvir a rádio daqui. Agora que eu voltei, eu estou ouvindo bastante rádio. E como eu tenho uma alma velha, eu tenho duas opções. Ou eu ouço CBN ou eu ouço Antena 1. São as duas coisas que eu ouço no meu carro, dependendo do meu humor. Num dia que eu estou mais chato, eu ouço CBN. Num dia que eu estou um pouco mais alegre, eu ouço Antena 1. Na minha vida, eu ouvi muito CBN. Meu horário do almoço ele sempre foi marcado por aquele sommelier que dá dicas de vinho que eu nunca posso comprar. E eu tinha sempre uma rotina, voltando do trabalho na sexta-feira, de ouvir aquelas dicas de investimento, não entender nada, só para ouvir, no fim, não esqueça de aproveitar o final de semana com a sua família. Porém, não raro havia intromissão daquele filósofo Cortella. Não sei se vocês já ouviram esse filósofo Cortella. É uma espécie de biscoito chinês auditivo. Ele sempre decola com uma frase polêmica, aí ele segue com várias palavras complicadas, arranjadas de um jeito incomum, várias citações meio obscuras, aterrissando numa conclusão com alta densidade de senso comum. Mas a chave de ouro do filósofo Cortella é a sua famosa frase de efeito: é tempo para o conhecimento. Pedro nos diz hoje que é tempo para a salvação. E Pedro não está falando de filosofia barata, Pedro está falando de verdadeira sabedoria. É tempo de salvação. Salvação é a principal característica do nosso tempo. Pedro nos exorta a lembrarmos que a paciência de Deus é um fator fundamental da história. A paciência amorosa de Deus é a causa de não sermos consumidos. Pedro nos alerta, a paciência de Deus concede oportunidade de salvação no dia que se chama hoje, no tempo de hoje. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de graça, hoje é dia de misericórdia, hoje é dia de salvação. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, se você está pensando nessa história de igreja, de Jesus, eu quero pedir que você considere a sua posição diante de Deus em relação a esse texto. A Bíblia nos diz que Deus concede tempo hoje para que você ouça a chamada do Evangelho. Deus é paciente contigo, mas ouça o aviso que vem junto com a paciência. Todos nós somos pecadores e nós vamos estar diante de Deus no dia do juízo. Nenhum de nós poderá evitar se apresentar diante de Deus, o Deus que é santo, santo, santo. E nenhum de nós traz justiça em nós mesmos. Você precisa achar justiça em algum lugar, porque você não a tem. Porém, há aquele que pode te salvar, há aquele que pode te dar justiça, há aquele que pode te representar. E o nome dele é Jesus e nele você pode confiar.
Tudo o que você precisa é reconhecer a sua necessidade dele. E ele te chama hoje a vir. Se arrependa hoje dos seus pecados. Entregue a sua vida a ele. Considere no seu coração sinceramente essa chamada, porque ela é real, ela é histórica. A paciência amorosa de Deus é histórica. E ela te concede uma oportunidade hoje para a reconciliação. Então eu te pergunto, o que te impede? O que te impede de vir e de se arrepender diante de Deus? Igreja, vocês aqui já vieram, vocês estão unidos a Cristo, mas vejam que esse texto é puro combustível para o evangelismo. Vivemos no tempo da oportunidade da salvação, plenamente revelada, plenamente acessível. Vivemos no tempo em que o caminho está aberto para a vida eterna. Esse caminho é Jesus. Anunciem essa boa notícia, anunciem o nome dele, porque hoje é tempo de salvação. E Deus revela isso para nós na Bíblia, que é o nosso último ponto dessa noite. A nossa esperança é firmada nas Escrituras. Veja, a nossa esperança é ativa, a nossa esperança é centrada em Deus, e a nossa esperança é firmada nas Escrituras. Vamos ver isso nos versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como, igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vivemos, então, hoje na esperança que impacta o nosso agir e o nosso pensar, nossa conduta e a nossa maneira de enxergar o mundo, nosso entendimento, e tudo isso nós sabemos porque Deus revelou a nós nas Escrituras. Pedro prossegue escrevendo sobre o que Paulo escreveu. Pedro afirma que Paulo escreveu sabedoria sobre esses assuntos em todas as suas epístolas. Quais assuntos? As coisas pelas quais a igreja espera. Sobre a esperança do juízo final e da criação dos novos céus e da nova terra. Pedro diz que Paulo escreveu sobre essa mesma esperança e com uma sabedoria que literalmente lhe foi dada de presente por Deus. É isso que o texto nos diz. Adicionalmente, perceba que há uma unidade entre o ensino de Pedro e o ensino de Paulo. Pedro está dizendo, igualmente como Paulo, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. O conteúdo, o cerne de Pedro e de Paulo é o mesmo. Isso implica que nós, irmãos, somos uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos. O ensino apostólico é unido, no sentido em que o nosso agir, o nosso pensar, devem ser direcionados por aquilo que Deus é, faz e fala. Mais ainda, Pedro identifica nesse texto os escritos de Paulo como escrituras. Vocês notaram esse detalhe? Os falsos mestres deturpam Paulo, assim como eles deturparam as demais escrituras. Pedro está usando linguagem específica aqui, revelação, cânon, Bíblia. As demais escrituras se referiam a todo o Antigo Testamento. E os escritos de Paulo estão na mesma categoria e possuem a mesma autoridade. Pedro afirma que os escritos dos apóstolos são Bíblia. Pedro tinha a consciência de que os escritos dele e de Paulo eram palavra de Deus. A sabedoria de Paulo e as exortações práticas de Pedro, ambas são obras do Espírito Santo. Deus usou as capacidades, o intelecto, a história de vida dos dois, seus servos, para comunicar a maravilhosa obra de salvação na história. No entanto, vejam que nem tudo na Escritura é óbvio, e esse texto é importante para nós. Há coisas mais simples e há coisas mais complexas na Bíblia. Pedro reconhece que Paulo escreve e há certas coisas difíceis lá. Isso deve ser um alívio para você, porque se Pedro achava difícil, quem somos nós, né? Na fila do pão.
Pedro achava difícil. Então, nós também podemos dizer que há certas coisas difíceis de entender. Irmãos, muitas vezes nós lidamos com a Bíblia como se tudo que está escrito aqui é óbvio. E nós lidamos com as pessoas diante dessa pressuposição. Mas há coisas mais claras e coisas mais difíceis de se compreender. Portanto, não trate tudo do mesmo jeito. Há textos mais claros que outros, e é uma boa prática você utilizar os textos mais claros para explicar os textos mais difíceis. Ademais, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos uma trajetória de aprendizado. Existem coisas mais fundamentais do que outras, existem coisas mais claras na fé cristã do que outras, que são mais difíceis de entender, mais difíceis até de nós encontrarmos um consenso. Cuidado, meus irmãos, você não sabe aquilo que você não sabe. Devemos ter esse texto em mente e tratarmos uns aos outros em amor e humildade quando nós estamos falando da Escritura. No entanto, ao mesmo tempo, esse texto afirma que nós podemos ter confiança na Escritura. O mesmo texto. A Bíblia é a autoridade de fé e prática em nossas vidas e nós dependemos dela para a compreensão de como nós devemos viver, como nós devemos ver o mundo e esperar, ter esperança, tanto agir quanto pensar. Existirem coisas mais complexas na Escritura não significa, então, que tudo é mistério, que nós podemos relegar tudo à categoria do incompreensível. Isso porque Deus não nos revelou apenas coisas fáceis de entender. Deus também nos deu coisas difíceis de mastigar. E tudo isso é para o nosso bem. É uma dieta variada para a sua saúde espiritual. Somos chamados a pensar, somos chamados a crescer. Existem coisas que não foram reveladas por Deus, e nisso nós nos calamos, mas tudo o que foi revelado, Deus nos deu a oportunidade de conhecer, de saber, de vivermos seguros nisso. Veja como isso é verdade na sequência do texto. Pedro afirma existirem coisas difíceis de entender, as quais os falsos mestres deturpam. Ora, eu só posso saber que algo foi deturpado se eu sei a interpretação correta. Não é verdade? Sim? Eu só posso saber que algo foi deturpado se eu sei o significado verdadeiro. Os falsos mestres deturpavam aquilo que Pedro achava complexo, mas Pedro compreendia o significado daquilo. Pedro afirmava que aquilo era difícil de entender, mas eles estavam entendendo errado. O fato de Paulo escrever com sabedoria que algo que é complexo não significa que algo é inacessível, mas significa que demanda esforço para compreender. Um esforço ao qual nós somos chamados em esperança, centrada no Senhor. Igreja, nós somos chamados a ser um povo que pensa, que aprende, que se esforça, que cresce. E esse texto nos chama a sermos o oposto dos falsos mestres. Pedro se refere a eles aqui como ignorantes e instáveis. Isso pode talvez levar você a achar que eles eram indoutos, que eles não tinham educação formal. E não é nada disso. Esses homens talvez tinham uma educação formal elevada. O que Pedro está dizendo é que esses falsos mestres são pessoas que se recusam a aprender. São pessoas insubmissas, pessoas que não se submetem à autoridade da palavra, que eles não se submetem a ninguém além deles mesmos. É isso que Pedro está dizendo. São pessoas que não querem crescer, agitadores do rebanho. São pessoas que rejeitam a instrução de Deus, pessoas de alma perturbada, que distorcem. A palavra aqui literalmente é que torturam as Escrituras. Os falsos mestres se recusam a se submeter às Escrituras por conta dos seus compromissos do coração, e não por causa da complexidade do texto. Eles já tinham os seus ídolos de estimação, e eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam viver a vida conforme a vontade deles e não prestar contas para ninguém. Assim eles se enganavam, mudando, detendo a verdade de Deus por injustiça. Assim viviam distantes de Deus, dominadores do rebanho, e se justificavam com um ar de mestres na igreja. Eles queriam o poder do evangelho sem uma vida de obediência. Queriam usar a palavra para os seus próprios fins, olhando para o seu próprio umbigo, sem considerar Deus, sem Deus no mundo. Eu gostaria de dizer que isso ficou no passado.
Mas, irmãos, assim segue o coração do homem, e se você andar por aí pela cidade, você vai enxergar homens como esses. No entanto, a aplicação não é para alguém lá fora, a aplicação é para você. Cuidado para que você não seja como os falsos mestres, um ateu prático que vive em verborragia de teologia, mas vivendo sem Deus no mundo. Insubmisso à palavra de Deus, insubmisso ao Senhor. Não seja assim, cuidado. Pedro afirma que isso é para a destruição deles. Afinal, o juízo de Deus é certo. E aqui Pedro é um pouco... Pedro tem palavras pesadas aqui. Porque da mesma forma como esses falsos mestres rejeitavam a autoridade das Escrituras, se preocupando apenas com eles mesmos, Pedro está dizendo que eles mesmos, nessa ação, cavavam a própria cova. Para eles, nessa vida, só há destruição. No entanto, meus irmãos, nós somos marcados por esperança. Nós somos marcados por esperança e não destruição. Uma esperança que é segura porque vem da boca do próprio Deus. Ele disse que voltará, e Ele nos levará para a terra onde habita justiça. Essa esperança futura muda o seu presente hoje. Essa esperança muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de obedecer ao Senhor hoje. Essa esperança muda a sua maneira de pensar, para que você seja capaz de ver a mão de Deus agindo na história, no ordinário, nas coisas do seu dia a dia, hoje. Porque hoje é tempo de salvação, meus irmãos. Nossa esperança é segura e é firmada nas Escrituras, a mesma que Paulo tinha, a mesma que Pedro tinha, a mesma que nós temos. Paulo, nosso amado irmão, que nos escreveu com a sabedoria que nos foi dada, e aqui eu encerro, lendo Tito 2, 11 a 14 para os meus irmãos, quando Paulo testemunha que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e nos purificar para fazer-nos um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras. Vamos orar. Senhor, nessa esperança viva de que o Senhor age em nós, nessa esperança ativa que é possibilitada a nós pelo Espírito Santo, nós chegamos a Ti pedindo que o Senhor transforme a nossa mente para que a gente não se conforme com o presente século, mas para que a gente experimente a perfeita, boa e agradável vontade de Deus hoje. Pedimos essas coisas, Senhor, firmados na Tua Escritura, que nos garante, Senhor, que o Senhor nos guardará e que a Tua paciência salvadora é para nosso bem. Pedimos essas coisas no nome do bom pastor, o qual reconhecemos a voz, o qual nos chama pelo nome, Jesus Cristo. Amém.